Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do governo que está planejando aumentar os impostos para poder pagar mais salário para os funcionários públicos. Olha que coisa maravilhosa, né? Eu acho que os funcionários públicos, realmente, muitos deles têm salários baixos. Acho que eles deveriam imediatamente pedir demissão e procurar um emprego melhor, porque ninguém merece trabalhar por pouco, né? Esse é o fato. E o pior é o seguinte, como o Congresso não vai aprovar mais nenhum aumento de imposto, o que eles estão querendo fazer? Eles estão querendo usar os impostos regulatórios, aqueles que podem ser alterados por mero decreto presidencial para atingir essas margens. Ou seja, querem bagunçar o mercado totalmente para poder roubar o máximo de dinheiro da sociedade para poder pagar o custo da eleição do Lula. Porque em última análise é isso, tá? Não tenham dúvida, aquilo que eu falei para vocês. O Lula é um presidente fraco, um presidente que não tem apoio de absolutamente ninguém e, portanto, precisa ficar pagando para tudo funcionar no governo, né? Esse é o problema do Lula e quem vai pagar a conta desse problema somos todos nós, né? Quem gerou esse problema foram aqueles idiotas que por algum motivo fizeram 13 na urna eletrônica em 2022 e agora todos nós vamos ser chamados a pagar essa lambança feita por esses idiotas. Essa notícia foi sugerida por Presidente Tigrinho Antipobre, Dolinho Anarco-Espiritualista e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? O governo petista está falando que quer aumentar a carga tributária porque precisa aumentar os salários do funcionalismo. Na verdade, o governo já combinou com o funcionalismo público aumento de salário, combinou novos concursos públicos, quer fazer novos concursos públicos, aquela ideia idiota que o Lula adora de aumentar o Estado, aumentar o Estado. É o que eu estou falando para vocês. O que a gente está vendo acontecer de novo, a sociedade caminhando para o anarcocapitalismo. Só vai ter espaço para Estado muito pequeno. O Estado grande vai acabar explodindo lá na frente em um déficit fiscal enorme, né? Aí o que acontece? Qual que é o problema do Lula? A origem do problema do Lula. Todo mundo sabe que o Lula é um cara impopular. Ele ganhou a eleição apenas com a pressão da Rede Globo, a pressão da elite aristocrática socialista brasileira contra o Bolsonaro. Mas mesmo quem votou no Lula não gosta do Lula. Votou no Lula porque não queria Bolsonaro, porque tem aquela síndrome de ai não, Bolsonaro falou palavras muito difíceis, palavras muito duras na pandemia, não podemos aceitar, tem que ter qualquer outra pessoa e não sei o que lá. Botaram o pinguço corrupto lá na presidência da República, né? Só que aquilo que eu falei, esse fenômeno aconteceu não só aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos, também na Europa, em vários países. Qual que foi esse fenômeno, né? A direita começou a crescer muito, a esquerda ficou apavorada. Caramba, eu não tenho mais o controle que eu tinha sobre a população. O que está acontecendo? De onde veio esse movimento para a direita, né? Esse movimento contra a esquerda? Se desesperou e chegou à conclusão de que a culpa é das fake news, dos disparos em massa no WhatsApp, da indústria dos cortes e de não sei mais o que, né? Não, o problema não é esse. O problema é que as ideias da esquerda estão ficando velhas. As pessoas estão só agora conversando mais entre si e percebendo que essas ideias da esquerda estão ficando velhas e não quer mais ninguém da esquerda. Esse é o problema essencial. Só que a esquerda não vê desse jeito, ela vê que não, estão fazendo uma sacanagem comigo, estão mudando as regras, não pode, tem que voltar a ser a mídia tradicional que eu controlo aqui, que eu dou dinheiro para fazer as notícias como eu quero. E com essa história toda, o que eles fizeram? Temos que voltar ao poder a todo custo, né? E fizeram isso, voltaram ao poder a todo custo na Argentina, botaram o Alberto Fernandes lá na Argentina, deram um jeito em 2019, foi o primeiro caso desse, né, da esquerda retornando ao poder na América Latina, fizeram tudo que podiam e mais alguma coisa que não podiam para voltar o Alberto Fernandes na Argentina. Deu resultado? Não, não deu. O Alberto Fernandes tinha que pagar o tempo todo para se manter no poder, porque ele era um presidente transplantado lá, colocado contrário ao interesse do povo, contrário à direção que a população está seguindo, apenas por interesse da elite aristocrática socialista lá da Argentina, teve que pagar o tempo todo o resultado final, né? Gastou dinheiro pra caramba, quebrou a Argentina completamente, acabou entrando o Milei depois dele. Outros países a mesma coisa. O Biden lá nos Estados Unidos fez um governo de merda, porque tinha que dar dinheiro o tempo todo também. A eleição do Biden, vocês lembram, né? Era para o Trump ter ganho em 2020, o Biden fez tudo que podia e mais alguma coisa que não podia para o Biden ganhar lá nos Estados Unidos, voto pelos correios, voto sem conferência de assinatura e não sei o que lá.
E no final das contas conseguiram eleger o Biden, mas de novo, é um presidente fraco, um presidente que não tem apoio das pessoas, não tem apoio da população. Aí fica o cara tendo que pagar para fazer tudo. Pagou pacotes enormes de ajuda aí de trilhões e trilhões de dólares, dinheiro e mais dinheiro sendo impresso, e no final das contas ficou um presidente fraco do mesmo jeito. A mesma história está acontecendo aqui no Brasil. O Lula tem que pagar para tudo, ele não tem apoio legítimo, a população não está do lado do Lula. O Lula é um presidente transplantado. Fizeram de tudo para o Lula ganhar e mais alguma coisa achando que iam reverter o bolsonarismo. E não vão reverter o bolsonarismo, está mais do que claro que não vão conseguir isso, né? Só que nessa história o Lula precisa de dinheiro, porque para ele se manter no poder ele precisa de dinheiro. E aí tá aqui, ó, o governo petista quer carga tributária mais pesada para aumentar os salários do funcionalismo. O fato é o seguinte, o atual projeto de lei orçamentária que foi apresentado pelo governo Lula prevê uma série de aumentos de impostos da CSLL, JCP, que é a juros sobre capital próprio e mais um monte de coisa, por conta de que o Lula prometeu aumentos salariais aos funcionários públicos, foi uma das coisas que o Lula teve que negociar para conseguir trabalhar, porque ninguém em Brasília gosta do Lula, ninguém, absolutamente, nem os funcionários públicos gostam do Lula em Brasília. Todo mundo sabe que o Lula é um pinguço corrupto, é uma quadrilha, né? O PT é uma quadrilha organizada feita para roubar o Estado brasileiro. E aí esse pessoal resiste a isso, né? Nem os funcionários públicos querem trabalhar com o Lula. E aí o que acontece? A única alternativa que eles têm é justamente dar dinheiro, né? Me dá dinheiro aí que aí tudo bem, aí a coisa funciona, dê um aumento e coisa e tal. O Lula se vê obrigado a fazer esse tipo de coisa, né? Contratar mais gente, fazer mais concurso. Olha só a roubada do pessoal que está fazendo esse concurso unificado aí, não sei o que lá, né? O governo não tem dinheiro para pagar nem os funcionários que tem hoje. E o pessoal está achando que o governo vai contratar esse monte de gente. Pode até ser que contrate, mas vai ser para quebrar o governo mais adiante, né? E, porém, aqui ó, ele está querendo criar um monte de impostos sobre empresas de tecnologia e não sei o que lá, porém, a reação no Congresso não foi nada positiva. É quase impossível que novos impostos sejam aprovados. Ninguém quer mais imposto, né? E eles estão desesperados, correndo contra o tempo, pagando o pato do funcionalismo. De um lado, o governo quer mais impostos, do outro, não poupa gastos. Esse é o problema do Lula. O Lula não tem como poupar gastos, porque o Lula é um presidente fraco, é um presidente que não tem apoio da população, que não tem nenhum programa, não tem nenhum direcionamento para o Brasil. Onde é que o Lula quer levar o Brasil? Ninguém sabe, é na cabeça dele. O que ele quer é torrar dinheiro pra caramba para se manter no poder, né? O que o Lula quer é voltar no passado, só que voltar no passado não existe isso, ninguém volta no passado, né? Então essa é a situação. Aí agora, o que está dizendo é que o governo vai alterar os tributos que não dependem de aval do Congresso, para fechar as contas em 2024. Eu explico para vocês, lá na Constituição brasileira tem uma série de impostos que o governo pode cobrar, né? Alguns desses impostos são considerados impostos arrecadatórios, são aqueles impostos que o governo faz para arrecadar dinheiro mesmo, para financiar o próprio governo. Olha, eu sou libertário, vocês sabem, para mim imposto é roubo, todos eles são roubo, não existe imposto bom, não existe essa história, é tudo roubo. Mas os impostos arrecadatórios seriam aqueles impostos que o governo mesmo fala, é roubo mesmo, entendeu? O governo fala abertamente, é para roubar mesmo, é para pegar dinheiro do pessoal. Quais são esses impostos? Principalmente é o imposto de renda, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, o imposto de ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadoria, ISS, e mais outros tantos impostos. Esses são impostos arrecadatórios, é para ganhar dinheiro, é para a gente roubar mesmo, é para extorquir o pessoal. Só que o que acontece? Como no passado, né, o governo já extorquiu demais as pessoas, para você aumentar esses impostos, o governo precisa passar pelo Congresso. E ainda tem algumas outras proteções, tem um negócio da anualidade, noventena, não sei o que lá, tem anterioridade, tem um monte de princípios ali para o governo não poder sair aumentando imposto na hora que quiser, tem que passar pelo Congresso. Mas aí rola um papo que existem impostos que não são para arrecadar, são impostos para o governo regular o mercado. Né? E aí entra nesses aqui imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre operações financeiras, o IOF, né? Imposto de importação, imposto de exportação, e tem mais alguns outros lá que são impostos que teoricamente não são para o governo arrecadar, é para o governo controlar o mercado. Mas adivinha, o governo arrecada com esses impostos também entra dinheiro desses impostos, né? E no final das contas nem é tão pouca coisa assim não, acaba que o governo consegue arrecadar uma boa grana com esses impostos. Então, essa lorota de que são impostos para regulamentação, não são impostos para arrecadação,
É só mais uma lorota, mais uma mentira que contaram para você, para permitir que o governo, esses impostos, o governo não precisa passar pelo Congresso, qualquer desculpa. Não porque é uma coisa emergencial, pode ser que o governo precise aumentar o imposto de importação, imposto de exportação rapidamente, não sei o que lá, numa emergência, para controlar o mercado, né, coisa e tal. Lorota, o governo Lula está fazendo isso para arrecadar. E aí, qual que é o problema disso? O problema disso é que aí justamente você começa a distorcer o mercado, porque o governo Lula começa a botar imposto num monte de coisa que era para regulamentar o mercado, e acaba agora distorcendo o mercado e tirando dinheiro de todos os brasileiros. Tá aqui, ó, governo considera aumento de impostos por decreto presidencial para atingir meta fiscal. Já sabe que vai ter déficit esse ano aqui, ó. Governo registra rombo de 9 bi e pode adotar medidas para arrecadar mais. Não quero nem saber, vou botar a mão no seu dinheiro e tirar o seu dinheiro, né? Ou seja, mostrando aquilo que eu já falei para vocês. Esse governo é um governo tóxico. É um governo que só quer roubar a sociedade brasileira sem dar nada em troca. Só dá dinheiro para quem? Para os amiguinhos, para a galera que está lá junto com o governo, né? E aqui, ó, a Tebet está sugerindo aqui, ó, apertar o Simples Nacional, diminuir a faixa do Simples, restringir abono salarial. É isso daí, meu amigo, extorquir mais o brasileiro, né? Ninguém fala no governo Lula em cortar despesa. Cortar despesa é proibido, não temos que gastar é mais mesmo. A gente quer mesmo é ajudar os cupincha tudo aqui do governo para ganhar dinheiro e tirar do cidadão brasileiro, tirar do brasileiro esse dinheiro e dar para os cupincha, né? É isso que o Lula quer. Pois é, meu amigo, se prepara, porque aqui não tem nada que a gente possa fazer. O governo pode mesmo aumentar esses impostos por decreto, o Congresso não pode fazer nada com relação a isso. Talvez possa se fazer uma medida de inconstitucionalidade contra esses decretos, uma vez que esses decretos claramente estão fugindo ao princípio constitucional deles. Lembra? Esses impostos são para regular mercado, não é para arrecadar. Se o governo está usando esses impostos para arrecadar, isso pode ser alvo de uma ação direta de inconstitucionalidade. O Supremo pode bloquear isso. Mas você acha que o Supremo, Xandão, vai querer prejudicar o governo Lula? Não, o Xandão tem raiva do povo brasileiro. Ele odeia os brasileiros todos. Ele quer mais que os brasileiros paguem caro mesmo pela ousadia de criticar o Xandão. Então, não espere nada do STF nesse caso também, infelizmente. A culpa é do pessoal que votou no Lula. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.